Sim, tem provinha da Gabi e tem já mais algumas outras aqui para Ah, você. tá bom. Essa semana eu pego, eu vou levar o resultado de tudo, aí eu corrijo aí mesmo. Tá bom. Tá, obrigado. Professora, a gente vai corrigir 319? Então, vamos lá. Tudo ok agora na 308 e 309. Certo, gente? Certo. Ué, peraí que tá acabando, tia. Então, isso? quero ver. Olha só. Aí, antes de seguirmos para outro exercício, vamos ver aí a página 310 e 311. Já falamos, eu mencionei sobre isso semana passada. Nós vimos até agora o Renascimento na Itália, né? E agora nós vamos ver o Renascimento na Alemanha, né? Eu vou passar aqui por alguns itens. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, está apresentando. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Eu acho que eu não coloquei. Pintura, eu acho que eu não coloquei essa parte. Vou ver. Professora, a gente parou no Renascimento de Portugal. Isso. É verdade. Não cheguei, gente, a colocar a citação de cada país aqui no meu slide, mas não tem problema. Por quê? Nós vamos ter um conhecimento de que o Renascimento é a primeira coisa que a gente precisa guardar, gente. O Renascimento foi o quê? Aquela busca daquelas características lá da antiguidade clássica, né? De Grécia e de Roma, aonde tudo era permitido. E aí, logicamente, estamos ligando uns assuntos no outro. Logicamente, se desenvolveu primeiro na Itália devido aos comerciantes que viviam lá em Constantinopla, aquela cidade, né, que tinha aquela ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. E todo mundo parava ali para comercializar. Quando essa cidade foi atacada pelos turcos otomanos, muitas pessoas fugiram para outros lugares. Dentre esses lugares, a Itália foi uma das opções. Então, a cidade de Gênova e Veneza e Florença, elas vão receber esses comerciantes que continuam, né, com sua atividade nesse local, né, nessas cidades. E, logicamente, vão começar a pensar, lembra lá do humanismo que nós falamos? A pensar um pouco na valorização das pessoas, né? As pessoas precisam ser valorizado, o homem, tá? Aí, gente, é o homem no sentido de ser humano, não é o homem e mulher, não, é o homem e mulher, mas é no sentido de ser humano, tá? Então, o homem tem que ter o seu valor. Então, ele começa esses movimentos dentro das universidades, né? Mostrando a necessidade de conhecer os corpos, de fazer experiências, de estudos mais profundos, e aí vão surgindo essas novas ideias. Então, eles buscam o quê? Aquele momento que havia antes e que foi interrompido pelo período medieval. Tá? Então, só para a gente lembrar a sequência do que a gente está falando, certo? E aí, logicamente, se o Renascimento surgiu na Europa, a gente está envolvido aí também com outros países, além da Itália. Então, nós temos na Alemanha. Então, vamos lá. Agora a gente vai destacar aí no livro, gente. Na Alemanha, eu acho que nós já havíamos falado, se não, vamos lá. No segundo parágrafo, vamos lá, segundo parágrafo, vamos destacar... As ideias do Renascimento. Isso, então já foi, né? Eu estou com data aqui, mas aí, se Juliana não me fala, né, os outros também não falam. É porque as pessoas não têm hábito de pôr as datas aonde a gente está trabalhando.
Qual né? página mesmo, professora? 310. Oi? Você não ia vir essa semana? Eu falei que ia ver se ia. Eu vou ter que levar as provas, a média e tudo aí. Mas, Richard, independente de eu ir estar na sala de aula ou não, as pessoas, né, não estou dizendo você, mas as pessoas estão deixando de fazer ou de cumprir com seus compromissos. Né? No outro dia até vi a professora de português reclamando da mesma coisa. Quer dizer, a professora de português está presencial como os demais. Então, a situação de não fazer as tarefas não é só comigo, né? Ok? Então, você destacou aí no seu livro, Richard, isso aí semana passada, no segundo parágrafo, as ideias do Renascimento influenciaram a produção artística alemã, especialmente as pinturas e gravuras de Albrecht Dürer, certo? Aham. Então, ok. Então, a gente só vai destacar... Professora, Oi. eu marquei também Hans Rubens e Jovem, inspirados na Renascença Italiana. Na Renascença Italiana, ok, pode ser. Certo? Então, deixamos aí em destaque. Por que estou pedindo para destacar? De repente, eu faço uma atividade extra na qual você irá ter que preencher com algumas informações. Então, está destacado essas características de cada país. Né? É bom para estudar também, né? Por isso que eu estou pedindo para destacar. Aí, na página 311, também chegamos a falar semana passada. Então, temos aí, ó, no segundo parágrafo, né? Um dos pensadores mais notáveis, segundo parágrafo. Acharam? Pessoal da sala de aula? Richard está marcando aí, ou já tem marcado? Um dos pensadores mais notáveis do período foi Michel de Montaigne. Né? Ele escreveu a obra Ensaios, defendendo a necessidade de adotar uma postura cética em relação aos dogmas e verdades absolutas. É uma postura cética, é uma postura real, não aquilo que a igreja, principalmente a igreja, fazia, né? Ela determinava tudo. Ok, até aí. Temos também, nessa mesma página 311, lá embaixo, o último parágrafo, gente, ó, aqui, ó. Último parágrafo. Vamos lá. Escritor do Renascimento francês foi François Rabelais, autor da obra A Vida de Gargantua e de Pantagruel, né? O que ele fala nessa obra, né? Ele fala sobre o uso de sátira, né? Quer dizer, a igreja não aceitava escrever dessa forma, uma forma mais simples, com alguns detalhes, assim, meio vulgar, a igreja não aceitava isso. Mas aí ele vai discordar e vai colocar nessa obra que ele vai escrever. Pode falar, Breno. Eu? Não sei, ia falar? Não. Tá com a mãozinha em pé? Eu esqueci de tirar naquela hora que eu só Tá? Então, aí destacamos duas obras, né? Vimos aí dois escritores, Michel de Montaigne e François Rabelais. Aí temos, agora a página 312. 312, gente. Em Portugal, temos aí também, no segundo parágrafo, vamos destacar todo o parágrafo. Segundo parágrafo, página 312.
Gostaria que alguém lesse. Algum voluntário para fazer essa leitura para mim? Juliana. Vamos lá, então deixa eu dar um aí. João Pedro, vai lá, lê você então. Depois eu peço os outros. Vai, João. Ai, caiu. Vai, Breno Lima. Na literatura, deixa o seu pai de Camões. De 1524 até 1580. O autor deu Lusíadas. Lusíadas. Oi, Lusíada. Tem o acento aí forte aí nessa sílaba. Publicou em 1572 um poema épico que exalta os feitos de Vasco da Gama e as conquistas marítimas dos portugueses. Isso. Então, vamos destacar isso tudo aí que Breno leu. Então, detalhe, os Lusíadas, a gente tem aí, ele vai escrever um poema retratando sobre a viagem de Vasco da Gama, né? Como que Vasco da Gama conseguiu vir numa expedição até o continente americano, até chegar ao Brasil. Então, ele relata isso de uma forma, assim, poética, bem interessante. Gente, tem uma parte que ele diz assim, quantas mães perderam seus filhos, quantas esposas viram seus maridos, né, ingressarem nessas expedições e não voltarem, quantas noivas ficaram sem os seus noivos. Por quê? As viagens, como nós vimos lá no início do ano, as viagens eram muito perigosas, né? Não tinha uma tecnologia ainda para, já tinha bússola, já tinha o astrolábio, já tinham vários outros instrumentos, mas ainda era uma viagem de 2, 3 meses muito perigosa, né? E aí, muitos ficavam doentes, morriam na viagem, ou chegaram no Brasil, acabaram ficando doentes, morreram. Então, essas pessoas não voltaram para Portugal. E aí, ele relata dessa forma algumas partes sobre as pessoas que morreram nessas expedições, né? É bem interessante. Bom, A próxima eu posso ler, que eu tinha caído. Tá. Ainda na arquitetura, agora, João, no outro parágrafo, na arquitetura, você pode ler aí? Mesma página? Ou É a mesma página, aonde está Tá. escrito na Achei, na arquitetura. Posso Isso, começar? pode. Na arquitetura, predominou um estilo propriamente português, chamado manuelino, desenvolvido durante o reinado de Dom Manuel I, entre os anos de 1495 e 1521. Arquitetos importantes desse período foram Francisco de Arruda. Pode pular a data, é nascimento e morte. E Diogo Torralva. As principais obras desse período foram o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém. Isso. Então, a gente tem aqui, ó, tem aí no livro a Torre de Belém, está lá até hoje, né? Em Portugal, é um local de muita atração turística, e tem o Mosteiro de Jerônimos, né? Tem acento. Em Lisboa, aqui, ó, a arquitetura aqui destacada. Então, vamos destacar aí, na arquitetura, a primeira frase desse período, desse parágrafo, ó. A primeira frase aqui, ó. Vai de arquitetura até 1521. Ok? E destaca também aí o nome dos dois arquitetos, Francisco de Arruda e Diogo Torralva. Professor, onde que era esse lugar?
Que lugar que no lugar de lá, Espanha, França, sei lá, lugar. Não, Portugal, a gente está falando de Portugal. Essa página aqui é só Portugal, Ah, tá. né? Você leu e não percebeu que estava falando de Portugal? Olha a falta de atenção, menino! Ave Maria. Ok, gente? Estamos fazendo os destaques de cada país, tá? Europeu. Agora a gente vai ver o destaque aí na Espanha, né? Então, nós temos aí na Espanha, vamos colocar vamos destacar aí um pintor. Nathalie, você pode ler o segundo parágrafo da página 313? Um dos mais importantes pintores do Renascimento espanhol foi em grego, é o grego, em 1541 e 1614. Autor de obras como Talento sob a Toledo sob a tempestade. O Enterro do Conde Orgaz, a Santíssima Trindade, o Martírio de São Maurício e El Expolio. Opa, difícil, meu pai. São nomes espanhóis, né, gente? Por isso. Então, pode destacar aí da Espanha esse segundo parágrafo, tá? Pode ser destaque aí o segundo parágrafo todo. Agora, tem... Oi. Nomes germanos. É o que, João? É nomes germanos. Isso. Fala, Nata. Eu tenho prima e tias que moram na Espanha. É mesmo? Que legal. E na Itália também. Ó, que maravilha. Caraca, então quando você nem precisa praticamente só quer aprender espanhol e italiano, vai lá, pede pra eles, lá ensinam. Não, não é assim também, não. Espanhol, eu sei falar um pouquinho. Que bom. Olha só, dentro do Renascimento Espanhol, nós vimos aí, esse é o grego, né? É um pintor. Vamos ler e pensar, ele é um pintor. E aí a gente tem agora, para destacar no outro parágrafo, uma obra que é muito conhecida, chamada Dom Quixote de La Mancha. Alguém já ouviu falar? Só escutei falar em Don Quixote. Eu. La Mancha, não. Isso. Vamos Também, só escutei falar em Don Quixote, o resto não. Isso. Vamos destacar aí a primeira frase. A maior obra literária do Renascimento espanhol, Dom Quixote de La Mancha, do escritor Miguel de Cervantes, publicada em 1605. Pode destacar até aí. É uma obra, gente, muito conhecida, muito falada quase no mundo todo. Desculpa, quase no mundo todo. Que aí, o que ele fala sobre, o que ele escreveu que ficou tão interessante? Eu já vi até um filme baseado nesse livro. Mas vamos ver aí o que ele diz. O livro narra as aventuras fantasiosas de um nobre que pensa ser um cavaleiro medieval. Ele faz essa narrativa, né, como ele é nobre, mas o nobre está pensando que ele é um cavaleiro medieval, com armaduras e tudo mais. Trata-se de uma paródia dos romances de aventura de cavalaria com objetivos de criticar a sociedade espanhola da época, considerada atrasada e feudalista. Aí tem uma imagem, além desse nobre imaginar que era um cavaleiro medieval, na história, né, na narrativa do livro, ele encontra um outro cidadão, que era uma pessoa pobre, né, chamado Sancho Panza, né? O Sancho Panza acaba fazendo amizade com ele, com esse cavaleiro,
e eles começam a fazer a sua caminhada junto. E esse cavaleiro também tem um amor que ele quer encontrar. Então, a história, ela gira em torno desses detalhes aí. Por isso que ela ficou muito conhecida, às vezes tem peças de teatro baseado aí no Dom Quixote, né? O Dom Quixote de La Mancha, e o seu amigo fiel, Sancho Panza, que vai ser esse senhor, aí no caso da estátua. Vocês vejam, olha bem a postura das imagens. Os cavalos são do mesmo tamanho? Não. Não. A gente observa que o maior está num cavalo, o outro parece que está num burrinho. Né? Aí a gente vê a imagem, né, do cavaleiro com sua armadura, com a sua lança, e no outro você vê uma pessoa simples, né, com roupa simples e tal. Então, já na descrição, em algumas imagens, eles sempre são representados dessa forma. Porque, na verdade, a história conta o quê? Era um nobre que se imaginou um cavaleiro medieval. E o outro não, o outro era um ser comum, uma pessoa simples, mas que acaba acompanhando ele durante praticamente quase todo o resto da sua vida. A história é essa, tá? Então, destacamos aí Dom Quixote de La Mancha. Agora vamos à página 314. 314. Na Inglaterra. 314. Isso. Eu tenho certeza que, pelo menos, vocês já ouviram falar de Shakespeare, Romeu e Julieta, Hamlet. Ninguém Nunca já vi ouviu Romeu falar e Hamlet? Julieta. Eu já ouvi. Alguém já viu o filme Hamlet? Não. Não. Não, mas tem, que é baseado numa peça de teatro. Então, vamos conhecer. Esse é referente à Inglaterra. Então, o que nós vamos destacar aí na Inglaterra? Segundo parágrafo, vamos lá? Segundo parágrafo, o Renascimento inglês se caracterizou por avanços na música como o compositor William Bart. Criador, vou só terminar essa. Criador de obras para voz, como Ave Veros Corpus, Missa para 4 vozes e para Lady Nive. Então, são composições aí, né, musicais inglesas que ficaram conhecidas por vários outros países. Aí, agora, a gente vem no segundo parágrafo. Temos aí no segundo parágrafo. Cadê, então, aí? Ana Carolina, lê para mim, Ana Carolina. Queria ler. Parágrafo. Você já leu, João? Deixa eu passar a vez um pouquinho para o outro. Cadê a Ana Carolina? Ana Carolina, dá um sinal de vida pra gente saber se você tá viva. Meu Deus. Professora Claudete, Diga. a gente vai corrigir a 319 amanhã? Vamos ver. Vamos ver se a gente vai chegar lá. Vamos lá. Nada de Ana Carolina? Saiu pro recreio e não voltou? Não, ela tá aqui, mas ela não dá sinal de vida. Tá bom, então. Então eu não posso me atrasar por conta disso. Juliana tá aqui, se quiser. Também, Juliana. Eu tinha pedido antes. Eu tinha pedido antes. Mas é que eu não li ainda. Calma. Você já leu. Professora. João Pedro, professora. Peraí. Então, deixa a Juliana ler esse, depois a gente passa para o outro. Aí já vamos chegar ao final. Vai, Juliana, segundo parágrafo. O Renascimento inglês se caracteriza... Não, o segundo parágrafo, depois que eu já li esse, o outro. Muitas obras... Muitas obras literárias inglesas tiveram características claramente humanistas. Nesse contexto, destacam-se as peças teatrais de William Shakespeare, entre elas Henrique V, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão,
Hamlet, Macbeth e Rei Lear. Lear. Seus temas cômicos ou trágicos tratavam do poder, da inveja, do cinismo e da desilusão. Isso, obrigada. Podemos destacar todo esse parágrafo aí, gente. Sim. Olha só, vamos entender agora aí um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem essas obras criadas aí por William Shakespeare, um inglês, ele vai retratar peças de teatro muito trágicas ou quase praticamente comédias, né? E ele retrata nas peças de teatro a inveja, né? A desilusão, a pessoa perdeu o amor, como é que ela ficava. E aí, Romeu e Julieta, pelo menos todo mundo sabe um pouquinho da história, não é? Não. Não, Romeu e Julieta, gente, é a história de duas famílias, cada uma tem um filho, né? E os filhos, né? Uma tem o rapaz, a outra tem a moça, e acabam se apaixonando, né? Mas as famílias não querem esse romance aí. E aí, se não me falha a memória, num conflito, Romeu morre e Julieta também acaba se matando em cima, aliás, junto ao corpo de Romeu, né? Porque ela dizia que ela não vivia sem o amor de Romeu. Então, é uma tragédia, né? Ela decorre de um amor, mas que acaba virando uma tragédia. E tem aí também Sonho de uma Noite de Verão, que também é uma história assim, mais alegre até, mais, vamos dizer, quase que assim, nosso dia a dia, né? Não é tão trágica, com alguns detalhes cômicos, vamos dizer dessa forma, né? Então, era dessa forma que o William Shakespeare, né, ele tem uma imagem dele aí ao lado, né, como ele escrevia essas peças de teatro. E aí, gente, vamos pensar que agora as peças de teatro, no caso aqui na Inglaterra e nos outros que nós vimos, na Espanha e Portugal, começam a surgirem. E aí as pessoas começam a assistir. Olha que mensagem. Como que você vai passar uma mensagem sem ser escrita, fazendo uma peça de teatro? Olha que ideia. Então, eles começam a escrever a peça de teatro e as pessoas que iriam assistir acabavam tendo uma noção da realidade a partir daquele momento, fazendo com que, quando você saísse da peça de teatro, preciso pensar sobre o que eu vi. Tem tudo a ver com a realidade. Então, era mais uma forma de mostrar às pessoas que elas precisavam mudar o pensamento delas. Entendeu? É um jeito mais estranho. Mas... uma peça de teatro, como teve a literatura, como teve a pintura, como teve as esculturas, a pessoa também escreveu uma peça de teatro. Passa uma mensagem à peça de teatro, né? Uma reflexão. Por isso. Gente, nossa aula já terminou aqui. Professor? Só um minutinho, João. Amanhã a gente faz o comentário da 315. Presta atenção, não é necessário fazer 317, nem 318. Faça só... Não pode fazer, se quiser? Pode, mas eu não vou corrigir, porque ela é uma entrevista com pessoas do bairro e tal, e eu não vou pedir isso para ninguém fazer, tá? Então, só a 319 é que vai ficar para casa. Bem fácil. A 319 já tinha feito, já. Bem facinho, complete, pelo amor de Deus, hein? 319 para casa. Oi. Fala. Para casa, estou até escrevendo no chat, ó. Página 319. Aí. Só essa. Só essa. Oi.
Também, né, quem não fez, que tá logo no compartilhamento, né? É. Então, façam, deixem ok, para amanhã a gente encerrar. De repente, Porque não amanhã, acrescento. de repente, Porque- amanhã, se der tempo, a gente vai assistir um outro videozinho. Professora, Tchau, gente. Oi, João. por que na 315 tem foto de uma mulher nariguda na frente? Aonde? Ali na 315, no barco, o negócio, uma foto de uma mulher. Deixa amanhã você questiona isso comigo, tá? Tá. Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Professora, Oi. Michael Jackson.